E hoje a minha super convidada é Max Tovar, uma pessoa especialíssima na minha trajetória, onde trouxe para mim, fui buscá-la, né, com algumas dores que eu tinha de autoconhecimento, né, com a comunicação, muitas vezes com a minha imagem, que pode parecer que não, mas às vezes a gente precisa estar na vulnerabilidade de entender algumas dificuldades que a gente tem. E há 1 ano e meio atrás eu conheci o trabalho da Max e na minha vida foi transformador. E eu fico extremamente feliz de conseguir compartilhar com as pessoas a sua mensagem e o que tanto você faz, que você consegue transformar de uma forma, vou colocar sutil, doída, né? Que a gente tem que colocar que é doída, mas de uma forma muito sutil e que a gente consegue realmente entender essa constância de que a gente pode transformar o que a gente realmente quer. Então, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito o seu convite. É um prazer estar aqui com você, principalmente quando eu encontro na trajetória uma pessoa transformando e eu faço aí parte dessa transformação e a gente poder somar. Isso é imensurável. Conta um pouquinho pra gente, Max, das ferramentas que você utiliza, como que começou toda essa sua trajetória e a minha dor hoje, né, trazendo até muito para o meu corporativo, que é o que eu respiro muito, né, fora o ser mãe, esposa, né, nós nessa vida de mulher moderna, mas muitos dos meus desafios é dentro da corporação em me tornar uma pessoa melhor no todo, mas o quanto que é muito mais desafiador, muitas vezes, eu conseguir implantar essas mudanças e essas percepções e pontos de vista dentro do corporativo. Na sua visão, como que a gente consegue pulverizar mais dessa mensagem, dessa possibilidade de transformação? Muito bem. Bom, tem vários pontos no que você fez, na pergunta que você fez. A primeira é uma mulher no corporativo. Isso é um elemento muito fantástico, porque a gente pode lembrar que há 100 anos atrás a mulher não tinha fala, 50 anos atrás a mulher não tinha lugar no mundo, e a mulher veio avançando, sabe, na luta pelo seu espaço, pelo seu direito de fala. Então, o lugar que a mulher vem ocupando hoje é um lugar muito memorável, sabe? Assim, é um lugar de celebração, em primeiro lugar, porque só quem conhece a luta das mulheres, o que as mulheres passaram dentro da história, é que vai entender tudo isso. Porque a mulher sai de um lugar onde ela é a esposa, a senhora do lar, e ela cuida só da família, e tá tudo bem fazer isso. Perfeito. E é lindo fazer isso, é muito importante que o lar esteja composto por essa mulher, porque ela tem esse potencial de instinto, de cuidado, sabe? De cuidar do outro. Esse lugar deve ser preservado e ele é muito importante. Mas abriu uma porta para um outro lugar que é a expansão de outros valores dessa mulher, de sonhos, de perspectivas, e a mulher foi para outros lugares. Entre eles, então, o corporativo, as empresas. E aí vem uma balança muito forte que é manejar, como você disse, né? É esposa, é mãe, é mulher e é uma CEO também. Então, ou seja, são tantas funções que só a mulher dá conta. A gente já tem hoje, inclusive, clareza pela neurociência, que o homem não tem essa perspectiva multi da mulher, o homem tem uma perspectiva mais focada. Mas, por outro lado, a perspectiva múltipla da mulher de enxergar muitas facetas tem sobrecarregado também as mulheres, certo? Então, quando a mulher está dentro do corporativo e ela tem esse lado, ela equilibrar esses dois lados é absolutamente desafiador, certo? Então, esse lugar eu já acho que é demais. Quando eu vejo as mulheres em várias funções abrangendo, eu acho lindo, me emociona, porque eu compartilho de muita empatia da linhagem das mulheres, do que a gente veio como mulher. Não é só a gente focar, desde que eu nasci eu tenho liberdade para isso e aquilo. Sim, desde que eu nasci tenho liberdade para isso e aquilo de alguma forma. Mas e a nossa história?
E isso é muito importante, porque isso impacta. Quando você vê na história as mulheres que foram avançando lugares, ou no direito, por exemplo, quando a mulher, para ela conseguir o lugar de advogar, como foi difícil na história, como que teve uma mulher que lutar, e quantas mulheres vieram antes e lutaram, e enfrentaram situações para poder dizer: nós podemos, nós queremos, nós merecemos esse lugar, nós podemos ser ouvida. Então, quando se fala de corporativo, que a gente pode dividir um corporativo, mas o corporativo junto com a mulher, poxa, a gente tem aqui uma luta muito grande e de longe nem é justa com os homens. Exato. Entende? De longe, não tem justiça, porque não tem nem como comparar. Então, a gente vai falar sobre o corporativo e quem dirige o corporativo, mas como você começou falando sobre ser mãe, mulher, esposa e estar no corporativo, você me trouxe uma coisa que é assim, parabéns. Porque é um lugar que honra as mulheres que vieram antes e a força e a coragem que tem que ter para enfrentar um sistema que, pasmem, ainda é machista. Exato. Quando eu falo assim, pasmem, ainda é machista, porque ainda é machista. Ainda é machista. Entende? E em todos os sentidos dessa colocação. Bom, do outro lado, além desse espaço maravilhoso, que eu acho que da mulher é essa vanguarda, existem lugares também que essa mulher precisa preservar. Assim, no meu entendimento, a mulher avançou nessa luta de quero conquistar o meu lugar, acabou indo também para um lugar masculinizado. Então, isso faz muita diferença no corporativo que a gente já vai falar, porque a mulher ela avançou para esse espaço, mas foi tentar equiparar ao homem. O salário, como a gente vê, né, na história, os homens ganham aqui, a mesma função, a mulher ganha aqui. Mas, em suma, não tem como comparar de forma nenhuma, é injusto, como eu digo. Porém, a mulher, ela tem essa perspectiva. Então, é muito importante que a mulher, ao assumir esse lugar corporativo, que é uma luta de muitas mulheres, que ela consiga equilibrar essa balança, porque se ela vem para cá para o corporativo e ela se torna um homem, desculpa, homens, eu quero dizer no sentido de a mesma condição masculina do homem que é focado no objetivo, só no movimento, e perca o maior poder que a mulher tem, que é esse poder da versatilidade, do movimento, do acolhimento, da criatividade. Né? Eu não quero até colocar multitarefa, muitas pessoas falam que a mulher é multitarefa, isso me incomoda um pouco. Entende? Essa expressão, a mulher multitarefa. Eu entendo o que ela significa, né, cognitivamente, mas eu acho ela exploratória de alguma forma, entende? Eu acho ela pesada. Ah, a mulher é multitarefa. Tá bom. Então ela vai fazer tudo. Não, a mulher não é multitarefa. A mulher é criativa. Acho que talvez a palavra é versatilidade. 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 Entende? Ela é criativa, ela é versátil, ela consegue ter atenção em várias coisas. Por quê? Porque dentro da própria construção feminina, da nossa origem, a mulher está cuidando do filho, amamentar. Então, não nos tempos de hoje, para a gente colocar como uma coisa machista ou feminista, a mulher cuida da casa, o homem não. Mas a gente vai pensar pela própria construção da nossa estrutura, da estrutura feminina, né? Quando se quer comparar homem com mulher, vai ser a mesma coisa? Não, gente, a mulher vai gestar, ela vai amamentar, o homem não vai fazer isso. Entende? Desculpa. Né? O homem sai de um relacionamento, vai embora, a mulher fica com os filhos. Aí o homem dá uma pensão de R$300 e vai fazer tudo, e a mulher faz o quê com isso, é criança? Então, não vamos por essa seara, não é por aí. Eu quero trazer de novo para a nossa história que, sim, a mulher está avançando, mas ela precisa manter esse lugar tão poderoso e não se sobrecarregar e tentar igualar nesse nível do homem, que é diminuir a capacidade dela criativa, versátil, acolhedora, sabe? De uma percepção intuitiva, de perceber várias coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue. E quando se toma multitarefa, é como se você, assim... Tipo, sem querer fazer propaganda, gente. Bombril? Bombril, me veio isso na cabeça também. Eu sou Bombril, sirvo para qualquer coisa. Não sou Bombril, não sirvo para qualquer coisa. E acho que essas habilidades devem ser reconhecidas em todos os sentidos. Perfeito. Inclusive financeiramente. Por exemplo, uma mulher, na verdade, deveria ganhar mais porque ela tem uma dedicação e um estresse maior. O homem tem noção do que é dirigir uma empresa ou uma equipe estando menstruado? Em TPM? Não faz ideia. Entende? Bom, em suma,
Aí a gente pode ir por esse caminho, vai trazer Tá. várias histórias, mas é muito importante quando eu trago a mulher desse lugar para ser uma CEO. Se ela compara o homem, porque o mercado exige, o que que ela vira? Ela vira uma mulher masculinizada. E na hora que ela é masculina, aí ela está à frente, dominando, fazendo, nananã, aí todo o aspecto dela positivo, que eu quero dizer, sensibilidade, intuição, flexibilidade, versatilidade, criatividade, espiritual, se perde, porque ela virou aquele masculino ali dentro. Aí eu acho que isso também é um desequilíbrio. Primeiro. O outro ponto é quando você traz para o corporativo, a gente pode também trazer uma seguinte reflexão. O mundo corporativo, como a gente conhece, ele nasce aí na Revolução Industrial, certo? E para esse movimento, na Revolução Industrial, as mulheres vão sempre para cargos inferiores e os homens no cargos superiores. E o comércio, a ideia corporativa, ela nasce de uma ideia, eu vou usar um termo, não sei se é o adequado, mas seria escravagista, sabe? De exploração. Então, a ideia do corporativo, quando ele começa na era industrial, ele já está muito separado, nesse sentido de quem está aqui em cima, quem está aqui embaixo e como que essa classe lida, como ela é tratada. Porque na hora que vai para o corporativo, que cria-se essa ideia industrial, o povo vem, sai de uma condição bem inferior, né? Ele é conduzido a um lugar de trabalho onde ele é visto como o explorador, né? O chefe é o explorador e esse é o explorado, o explorador e o explorado. A gente vem dessa história. Exato. Não tem como negar. Esse é o nosso passado, explorador e explorado. Aí a gente sai dessa história de onde veio e chega aqui hoje. A gente passa por isso. Então a gente passa por corporativos abusivos, discriminatórios e tudo isso que a história traz. Então a gente está chegando aqui num outro lugar, quando a mulher avança, é a nossa esperança de evolução, a mulher não pode entrar nesse mesmo jogo do homem, o que é muito fácil, porque o ambiente cria isso. Reporta isso. E a mulher tem que ser forte, porque ela tem que estar no chão de fábrica, ela tem que estar na frente, uma mulher na mesa com 12 homens, e ela tem que estar num lugar e que isso a deixa de uma forma masculinizada. Se esse tom reverbera nas condições dela de trabalho e nas condições dela com o outro, faz o mesmo movimento do que estava acontecendo antes, e isso torna um prejuízo para todos. Por quê? É muito óbvio, e a gente está vendo esse crescimento no seguinte sentido. As empresas, elas começaram a perceber que esse modelo de escravidão, de chefe que olha o empregado já, você não está fazendo nada, você tem que fazer... E o empregado está assim, nossa, o chefe virou as costas, eu folgo, entende? E aí o chefe apareceu, eu finge que trabalho. A gente tem essa cultura, tem esse lugar, e ele é um lugar muito negativo para todos. Ele é para o chefe negativo e ele é também para os funcionários negativo. Por quê? Porque você pensar bem, você passa... Se você pensar que um dia tem 24 horas e você, teoricamente, teria que dormir 8 horas e sobram 16 horas e você trabalha 8, e se você leva 2, 3 horas para chegar, dependendo do lugar que você passa a sua vida em função do trabalho. Então, o modelo de corporação hoje necessita, e se não atualizar o modelo corporativo, nós não vamos ter a chamada mão de obra. Entende? O mercado está indo, mas a gente vai ter robô para substituir, a gente vai ter isso. Não se trata disso. Se trata de humanizar espaços. Sim. E humanizar condições. Porque a falta de humanização que começa exatamente na era industrial, quando começa esse processo, e a gente vem até hoje, e ainda, infelizmente, temos em locais trabalhos escravos, chefes abusadores, Sim. ainda temos. Infelizmente, estamos em 2024 e a gente ainda tem histórias assim, infelizmente. Mas eu não quero olhar para o que temos, eu quero olhar para onde nós vamos. Exato. E esse lugar é muito importante quando a gente chama atenção para algo fundamental para a gente continuar indo. Continuar indo para onde? Para um movimento que seja mais humanitário. Por quê? Veja, tanto o chefe, o presidente, o CEO, o diretor, o gerente e o chão de fábrica, todo mundo, todos são seres humanos, todos vão para suas casas,
todos vão encontrar com suas famílias, e aquele tempo gasto naquele lugar não significa só o rendimento financeiro dele, para pagar as suas contas. Porque a conta não fecha, Tati. Não fecha. Eu vendo a minha vida para pagar o meu aluguel, a minha conta e sustentar meu filho. Então, mas eu passei a maior parte do meu tempo ali servindo alguém alguma ideia. Tá tudo bem, eu sirvo uma ideia dessa empresa que é fazer copo. Então, essa empresa faz taças maravilhosas aqui, taças, e eu estou vendendo o meu tempo para essa empresa. Se essa empresa tem um movimento mais humanizado e cria esse movimento humanizado fazendo tal bem bolado, você precisa de alguém que faça copo e eu preciso de um trabalho. Você me trata como escrava, tira tudo de mim que puder, e aí eu tento me safar de você, finge que trabalho em alguns momentos e te dou um olé, Sim. certo? E aí, no final, eu perdi minha vida com insatisfação, porque me frustrei, fui menos, não desenvolvi, me senti péssimo, porque não tem como uma pessoa se sentir bem emocionalmente quando ela passa muito tempo em desequilíbrio com esse estado. Porque ela não é vista, não é reconhecida, não é valorizada. Entende? Elementos que tornam o ser humano, vamos pensar, o ser humano. O que o ser humano mais quer? Ó, eu tenho 40 anos de profissão. Eu posso dizer para vocês, assim, síntese, o que o ser humano mais quer, na sua opinião, que ouviu tantas milhares de pessoas ao longo desses anos? Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. Primeiro, mas eu não quero ser amado, não me importa. Já vi gente falando assim, eu quero ficar rico. Para quê? Aí eu faço o seguinte, se eu te der todo o dinheiro do mundo, toda a beleza, ó, eu sou uma Gina é um gênio, eu vou te dar todo o dinheiro do mundo, toda a beleza, toda a joia, toda a riqueza, mas vou te colocar num planeta sozinho. Você ainda continua querendo toda a riqueza? Né? A pergunta é essa, você ia querer toda a riqueza só para você, sozinho no planeta? Bom, eu já fiz essa pergunta Milhares de vezes. e eu nunca ouvi verdadeiramente um sim. Porque não faz sentido eu ter todas as joias, ser linda, maravilhosa, sozinha no planeta. Então, para que eu quero ter joia, ser linda, maravilhosa e ter recurso? Porque eu quero dividir com ele, com ele, com ele. Entende? Mesmo que eu tenha sido formatada numa ideia de que eu sou superior, eu sou ótima, eu quero um tanto de gente babando em cima de mim, me puxando o saco porque agora eu sou famosa, ela é vazia no final, porque mesmo eu tendo dinheiro, sendo rica e todo mundo puxando, no final eu fico assim, será que ele gosta mesmo de mim ou ele está comigo porque eu tenho dinheiro? Porque quer alguma coisa? Qual o interesse que essa pessoa tem? Então, aquele buraco que é ser amado, ser visto, ser notado, ser pertencer a um clã, a um grupo, que é o que nos torna humanos, não acontece. É isso. E quando isso não acontece, eu passo a vender a minha vida por míseros tostões que eu preciso. Então, aquela faixa de tempo que eu dediquei a algo, como a fazer isso, com tudo isso, me torna tão infeliz, chego em casa com algumas misérias. Aí esse indivíduo, quando chega em casa desse lugar, o que ele tem? Ai, que saco aquela empresa, que difícil. Aí ele chega num lugar tão ruim, porque ele já passou o espaço onde ele teve que se submeter a tantas coisas, onde ele não foi visto, onde esse ser íntimo dele foi tão abusado de tantas formas, que aí ele também teve que fazer tantos disfarces, ele teve que mentir tanto, ele teve que fingir tanto, que chega uma hora que esgota. E onde que esgota? Quando ele chega em casa. Ele ou ela, falando ele, a Sim. pessoa. Quando a pessoa chega em casa, aí ela, não tenho tempo para você, filho. Ai, pai ou mãe, brinca comigo um pouco, não tenho tempo, não tá vendo que eu tô cansado, eu tô louco porque eu trabalho para te dar tudo que você quer. Eu já ouvi esse discurso várias vezes dos meus clientes, falando para os filhos, e eu falo, mas o seu filho não quer saber, o seu filho não interessa o quanto você dedicou para conseguir dinheiro para dar alguma coisa para ele. O seu filho só quer a sua atenção. Exato. Ele só quer um minuto, seu amor. Ai, Máquina, eu estou esgotada. Mas minha pergunta, mas se o seu chefe entrasse agora e fizesse um call com você, você falaria para ele, estou esgotado, chefe? Falaria? Falaria? Não, né? Falaria pro seu chefe que te ligou e falar, estou esgotado, chefe, agora não vou falar com você. Estou impaciente. Não, você ia fazer, pois não, senhor. Pois não, senhor. Pois não, senhor. Desligou. Não é isso?
Não ouço você falar e vai passando um filme na minha cabeça. Eu tô há 21 anos, eu fundei a empresa e eu já estive do outro lado, né? E aí você me traz toda essa visão e me vem muito a questão do como eu faço dentro da minha corporação para trazer principalmente esse ambiente de equilíbrio. Eu também vim funcionária, CLT, já cheguei a trabalhar 6 por 1, já fiz toda a minha jornada e escolhi uma realidade diferente, né? E quando a gente traz essa visão de dentro do corporativo, isso que você traz lá de trás, que a gente tinha muito, e que muitas vezes ainda eu conheço muitas empresas hoje, que ainda tem essa questão do chefe, tem essa questão do ambiente tóxico. E hoje o meu maior desafio é trazer para dentro da Oximag esse ambiente diferente, né? Então, fiz uma formação de multiplicar a felicidade dentro do corporativo, que hoje eu entendo e eu acredito muito que a gente possa, sim, passar 9 horas do nosso dia, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, num ambiente saudável, num ambiente onde exista uma segurança psicológica, num ambiente onde a gente tenha uma comunicação assertiva. E isso me fez buscar o meu autoconhecimento, para eu conseguir entender as minhas dores, para eu afinar a minha empatia de calçar né, o sapato dos meus colaboradores e muitas vezes para a gente conseguir ter o entendimento de que movimento que eu preciso fazer dentro da corporação. E quando eu ouço você falar, eu ouço muito isso lá fora. Isso me incomoda no sentido de qual que é o seu ponto de vista de muitas vezes a gente enxergar que o empreendedor está ali para explorar, que o empreendedor muitas vezes está ali com essa troca, não existe uma troca leal, né? O empreendedor está ali como se estivesse nessa visão, e eu estou falando isso porque muitas vezes isso me afeta dentro da minha Uhum, empresa. sim. Porque às vezes, mesmo eu fazendo toda essa movimentação e colocando para todos, a gente coloca o tanto de comida que a gente quer no nosso prato. A abundância e a prosperidade está aí para todos. Nós precisamos fazer um movimento de escolha, de conscientização, de se conhecer, para a gente ter a autorresponsabilidade e não deixar a carga só no meu patrão, no meu chefe, no meu diretor, no meu. Então, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Sabe? Nesse equilíbrio. Então, aí eu vou costurar isso com o que eu estava trazendo, que você trouxe a mulher no corporativo, eu falo o quanto que isso é importante para esse processo do equilíbrio. A gente começa a pensar assim, o que que é uma empresa, tá? Energeticamente, tanto que, gente, é possível fazer um mapa, por exemplo, um mapa astral, ou um mapa numerológico, ou você fazer um mapa gestacional de uma empresa. O que que é uma empresa, em primeiro lugar? Primeiro vamos falar sobre isso. Uma empresa, ela se torna um organismo. Porque, veja, uma empresa, você tem CNPJ, isso, aquilo, mas ela nasce de uma ideia. Você tem uma ideia, alguém tem uma ideia, e pega essa ideia e cria, então, uma empresa. Então, é como se fosse um filho. Então, a gente precisa entender uma empresa como um organismo. Ela é um organismo vivo, tá? Porque uma ideia está no abstrato. Você está vendo a minha ideia? Você não está vendo a minha ideia. Mas na hora que eu chamo um grupo de pessoas, eu falo assim, gente, ei, você, todos vocês, eu estou contratando vocês aqui, chamando vocês para fazer parte dessa ideia. A ideia aqui é fazer todo mundo taça de cristal decorada e você vai candidatos para marketing administrativo, contabilidade, isso e aquilo. Então, cada uma das pessoas vão compor o cenário necessário para formatar a ideia de alguém. Sim. E na hora que você está formatando a ideia de alguém, você está criando um organismo. Então, em verdade, uma empresa, ela é um organismo, ela é orgânica. Então, não é só a minha empresa, eu posso vender a empresa, porque ela deixou de ser minha a partir do momento que a gente criou. Você pode vender uma empresa, e hoje é uma coisa... Eu vendi uma empresa, e vendi o que eu vendi? Um CNPJ? Não, claro que eu vou colocar no contrato, mas eu vendi uma ideia. Você entende? E aí, as pessoas que vêm para esse trabalho, elas são colaboradores de uma ideia. Então, se esse movimento for baseado em princípios humanos, então a gente vai falar de um detalhe muito importante. Quando eu falei lá do começo da era industrial, da primeira... Porque antes da era industrial, o que nós tínhamos? Tínhamos reis e plebeus. Ou estava na guerra brigando, ou você era um plebeu ou era rei. Sim. Então, quando vem a era industrial, vem a educação, vem junto com a era industrial. As escolas para pobres
Porque antes as escolas eram apenas para ricos. Príncipes eram tutores, em casa aprendiam de tudo, desde esgrima, a vários idiomas, literatura, piano, dependendo de cada época, a situação. Mas a verdade é que a educação, ela veio ali páreo a páreo com a era industrial. Então, a educação, né, ela veio para quê? Formar pessoas para o mercado de trabalho. Porque antes não tinha interesse que as pessoas aprendessem. Quem vai aprender é quem está nessa classe social. Nessa classe social, não tem aprender a ler, entender, nada. Entende que aqui nós temos uma separação muito grande? E aqui você já tem uma ideia de abuso, de usurpação, de exploração. Entende? Porque eu manter essa classe ignorante, ela não avança muito. Então, a era industrial, junto com a era da educação para todos, ela vem criando o universo dessa formatação desse indivíduo. Então, a escola passa a formatar o indivíduo para quê? Para a indústria. Então, quando você vê o modelo de escola inicial, o que você vê? Modelo que a escola começa na Prússia, o modelo da escola inicial, que há muitas escolas, infelizmente, são até hoje, modelos de escola parecidos com fábricas, apitos de sirene de fábrica igual a sirene de escola, sentadinho todo mundo na cadeira, retinho, tudo em classe, você tem que chegar nessa nota, você tem que ter esse desempenho, você é medido assim, aprovado, pronto, aprovado. Mercado de trabalho precisa de quê? Médico, doutor, mecânico, e todo mundo vai para o mercado de trabalho, passa a ir para o mercado de trabalho formatado segundo outras necessidades, não suas próprias. Okay? E nisso a gente vai ter um outro ponto, que essa escola que foi preparada para preparar esse indivíduo para esse universo corporativo, não se valeu dos princípios mais importantes, que hoje são absolutamente necessários, senão a gente vai ter uma corrosão terrível mais à frente, que já vivemos hoje um caos nisso. Princípios humanos. O que são princípios humanos? Princípios de valores humanos. Então, pensa comigo, se uma pessoa é preparada para valores humanos, para poder entender tanto você que está me contratando, quanto eu que estou aqui, e a gente entende princípios básicos de respeito, de humanidade, de honestidade, de verdade, são princípios. Nós não vamos ter humanidade se a gente não acessar esses princípios, é simples. Vamos ter, é simples. Porque nós temos uma coisa diferente dos animais, porque nós somos animais, entre a diferença, os animais, nós estamos na categoria de animais racionais e os outros animais irracionais. Então, um leão mata para comer, mas ele não mata um tanto, ele mata o suficiente para ele. Nós matamos, porque queremos terra, isso e aquilo. Então, a gente vem se desenvolvendo numa baixa consistência de valores humanos. E isso impacta muito nessa construção que você perguntou, quando você pergunta meu ponto de vista, eu tenho que ampliar, porque não é só um ponto de vista, a gente vai estudar e falar, nada é só isso. Mas como é que está essa situação hoje? Aí eu posso ter um comentário sobre um ponto, mas eu preciso esticar esse ponto e falar, ele é por algum motivo. Porque eu preciso entender que esse motivo que tornou isso tão insalubre, ele precisa ser revisto para que eu comece a trilhar um caminho salubre. Sim, saudável. Mas quando você faz essa colocação do caminho insalubre, você enxerga que é um movimento de ambos os lados? Tanto da liderança, quanto do colaborador que está ali no chão de fábrica, uma conscientização do ser humano. Do ser humano. É isso que eu quis dizer. Independente do cargo. Não, independente do cargo. Eu não estou falando nem lá, nem cá. Não estou fazendo a separação. Estou falando de princípios humanos. Exato. Eu estou falando, você perguntou, aonde que está meu ponto de vista? Meu ponto de vista está, nós precisamos ativar algo que você for falar, aonde que estão os princípios humanos que você se refere? Eu me refiro à filosofia. Entende? A gente vai a 2.400 anos, 2.600 anos, 3.000 anos, a gente vai ao princípio da filosofia que fala sobre valores humanos. É o mínimo de ética e respeito. Aí você olha, tanto o princípio da escola como o princípio da indústria, e fala, não teve aqui. Não teve. Não teve um olhar e falar, o que você gostaria? O que você está sentindo? Como é que é para você?
Vamos encontrar que não teve isso. Pessoas subjugadas aqui, sendo exploradas aqui, continuam sendo exploradas aqui. Aí, o oprimido será opressor em algum momento. A pessoa foi oprimida, chega num outro lugar, se torna um opressor. A gente ainda está nessa briguinha, entende? Aí o oprimido está fazendo um papel, porque olha a construção de tudo isso. Exato. Aí ele faz um papel hoje que é, poxa, eu não tenho condições, eu preciso de dinheiro, então vou trabalhar nesse lugar que não é o que eu quero. Porque a pergunta é, quantas pessoas trabalham fazendo o que amam? Porque o ideal é que você atinja um ponto onde você faça o que você ama. Porque no que você faz o que você ama, o outro paga você para você fazer o que você ama. Aí você não está mais naquele sacrifício do trabalho, do que o trabalho significa, porque o trabalho vem de origem de tortura. E o trabalho foi colocado como uma origem de tortura. Sabe, você está torturando. Aí o trabalho para você ganhar seu salário. Aí a gente sabe que o salário vem do sal, que era. Então, o seu sal, o seu suor, você está sendo torturado. Esse conceito precisa ser mudado. Entende? Esse princípio. Porque a hora que eu mudo isso e a pessoa vai encontrar um lugar. Ó, eu trabalhei princípios humanos que tem que ser trabalhado desde a escola, e a gente vê hoje, abrindo esse detalhe, que as escolas estão longe de princípios humanos, o tanto de bullying, de desastre que a gente tem nas escolas. Eu falo, nas escolas ninguém está aprendendo princípios humanos. Ninguém. Desculpa, comparação, a guerra. Aí que tipo que sai? Ah, nós temos que concorrer, que competir. Quem tiver mais foda no mercado, então eu estou aqui aprendendo com você, mas quero aquele salário, aquele emprego, eu quero estar naquele lugar, e eu aprendi uma coisa, e você fala, Max, você sabe como melhorar a performance dessa taça? Eu sei. Mas eu vou passar para ela? Ah, de jeito nenhum. Daqui a amanhã ela sabe mais que eu, toma meu lugar. Só eu quero ter isso para mim, só eu quero ter isso para mim. O que significa isso em termos de valores humanos? Vamos lá. Valores humanos estão relacionados com o sentimento, postura, ética, honestidade. O que eu acabei de fazer aqui agora? Egoísmo, só para mim, ferra-se você sozinha, eu quero estar na frente, quero conseguir, não vou distribuir com ninguém. O que esses valores representam no coração dessa pessoa? O que isso vai provocar na saúde dela? O que vai provocar no olhar dela para o mundo? Que tipo de pessoa é essa? Entende? Sim. Então, quando eu olho para esse lugar, eu falo, nós precisamos de desenvolver esses valores humanos, sabe, de tratar isso. Porque se a gente pode olhar para o que é real hoje, que é o fruto do passado, Tá. mas nós temos hoje todo um trabalho acontecendo. Por quê? Não porque as pessoas estejam realmente interessadas que as pessoas sejam humanas e tal. No fundo, ainda é, porque dá muito prejuízo você substituir um funcionário, certo? Então, o princípio ainda está assim, para eu substituir um funcionário, eu vou ter muitos custos. Eu gasto um tempo treinando um funcionário, ele está aqui, então eu levo esse funcionário, vai embora, eu tenho que botar outro, então, em termos de custo, isso é muito grande. Então, vamos fazendo um movimento para que possa criar um ambiente saudável na empresa, para que se torne, o funcionário continue ficando. Infelizmente, e eu já vou chegar no mais um ponto da sua pergunta, mas infelizmente isso ainda é a tônica, entendeu? Então, a gente sai de um ambiente onde a pessoa mais valorizada antigamente era quem tinha o QI, que era uma inteligência prática, mas inteligência prática e intelectual um psicopata tem, um esquizofrênico tem, são elevados, mas tem transtornos mentais que impossibilitam relações humanas, o que torna o ambiente de trabalho absolutamente nocivo. Você botar um chefe, um CEO, que é com uma personalidade narcisista, ou esquizofrênico, ou bipolar, ou com vários traumas, e ele faz o que na cadeia dele? Ele trata todos ali abaixo, num modelo que gera um caos com todas as pessoas. Isso mudou, porque começou a ver o quanto que o impacto emocional tinha na empresa. Mas por que viu que o impacto emocional? Porque começou a desestruturar e a empresa não funciona saindo das pessoas, gente. Exato. Então, por isso que eu falei que, infelizmente, ainda não é pelos motivos certos, mas estamos caminhando em algo que já é diferente do primeiro nível. Entende? Eu ia te perguntar isso. Estamos caminhando. Gente, mas ainda temos que caminhar bastante. Mas ótimo, eu sou uma pessoa otimista. Porque eu acredito que já estamos caminhando, não estamos do mesmo jeito. Mas quando a gente olha uma visão global e tantos outros países e culturas, você vê que ainda estamos longe. Exato. Certo? Então, mas a gente pode caminhar. Talvez eu não veja isso, né, na minha existência corpórea, mas a gente deixa semente para um próximo movimento.
E hoje a gente já tem um desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência espiritual, que não é religiosa, o quanto que isso impacta, porque tudo isso vem trazendo o quê? Princípios humanos. Então, ao que a gente traz esses princípios humanos, desse entendimento e desse lugar de vínculo, sabe, de colaboração, tornar esse ambiente saudável, ele é parte de um ponto. Qual o ponto? O organismo, como eu falei, uma empresa é um organismo. Quando esse organismo é criado, ele tem o DNA de quem? De quem formou ele. Sim. E quem formou esse DNA? Então, assim, esse campo todo formado por esse DNA, que é a pessoa que deu ideia, que instalou no primeiro momento. Aí ela criou suas políticas e seu movimento. E tudo que vem abaixo dela corresponde ao campo dela. Então, o campo sistêmico, o campo energético, o campo vibracional de uma pessoa, o que ela está vendo? Eu estou aqui, meu campo, eu estou vendo. Aí eu tenho N situações no meu passado que me faz ver assim, eu quero ganhar, eu quero a frente, não posso deixar ninguém me roubar, ninguém pegar, qualquer pessoa que eu dê folga, alguém vai tomar meu lugar, eu tenho que me proteger. Olha o tom. Você acha que eu estou no tom colaborativo quando eu falo com ele, com ela? Eu estou no tom desconfiante. Não, você tem que. Então, esse tom é o tom inicial que precisa ser despertado. Sim. Quando, então, um chefe, por exemplo, vou colocar aqui, né? Um dono de uma empresa, ele desperta, que foi o que você colocou, ele começa a despertar ele próprio com ele, não para os números dele aumentar, Sim. não para a produtividade aumentar, não para ele conseguir ter... Não, ele próprio. Ele olhar para ele e desenvolver valores humanos nele. Ele vê seus pontos cegos, ele vê suas dores, ele vê suas falhas, ele acessar um lugar de humanidade consigo. Porque como é que você vai ser humana? Exato. Se eu faço eu mesma trabalhar 20 horas por dia, por que eu não quero que o meu gerente... Por que eu vou deixar meu gerente ter folga? Eu já ouvi pessoas falando assim, eu trabalho até sábado e domingo para manter tudo que o meu gerente acha, e sexta-feira à noite ele não pode me responder mais? Eu falei, tem que responder sexta-feira à noite? Claro, Max! Eu falei, mas a empresa é sua, ele não tem que te responder sexta-feira à noite. Mas a lente do dono vai criar esse ambiente e a forma com que ele vê, ele vai tratar o outro. E a forma com que ele trata o outro atrai e condiciona os outros, reverbera naquele movimento. Então, olha como é que é profundo. Profundo significa que o dono da empresa, porque eu também já tive situações em que um dono de uma empresa me contratava para poder fazer uma consultoria e poder ver o campo energético da empresa, para ver, porque você imagina, eu estou há 40 anos, quanto que coach hoje em empresas é comum, entende? Hoje está muitos coaches na empresa, mas eu venho de tempos em que isso não era tão comum, mas estava se abrindo, porque o nosso modelo de negócio ele é baseado nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos avançou no modelo, passando de QI para QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, avançou lá porque viram, vai dar prejuízo isso, essa conta não vai fechar, então vamos mudar isso? E a pessoa falou assim, não, eu quero que você aplique isso nos meus gerentes e tal, nas pessoas. Eu falei, mas eu tenho que começar com você. Não, mas não está tudo certo, só que eles fiquem bem. Mas para quê? Fiquem bem como? Parte de você. Não, mas eu não quero olhar para isso. Você não quer olhar para isso. Então, você está me chamando para eu adestrar os seus cãezinhos para te dar um bom rendimento. E você não vai fazer nada. Você não acha que os seus cãezinhos estão todos revoltados ou perdidos porque você está fluindo nesse modelo? Só, amada, só que eu falo sobre campo, movimento, energia, mapa gestacional, frequência há 37 anos. Então, você imagina que hoje esses assuntos são, não de cunho total, porque a gente não tem isso, mas numa classe que está se desenvolvendo e buscando, investindo nisso, tem acesso a esse conhecimento. Você imagina isso há 37 anos atrás? Exato. Não tinha isso, entende? Não tem como, se o próprio dono não ceder, flexibilizar, olhar para si. Olhar para si, o que é? Olhar para as suas dores. Olhar para o seu movimento, para que ele possa mudar o movimento da empresa. Porque a gente tem dois tipos assim, vamos colocar dois só para a gente sintetizar. Eu tenho aquela pessoa que monta a empresa e que ela está tão autocentrada, egocentrada, e que todos trabalham para ela,
Eu tenho um outro modelo de uma pessoa que monta empresa, mas tem tanta dó das outras pessoas e tanto receio de mandar e de comandar, Tá. e que fica refém. Você já viu isso? Com Os certeza. dois é muito comum. É muito comum. É muito comum. De novo, você falou equilíbrio. Equilíbrio. Dois lados da balança. Então, quando eu falo sobre o feminino, que a gente teceu tudo aquilo antes, eu queria falando da mulher, mas eu queria falar sobre a energia feminina, que é da mulher, e a perda da mulher em entrar no universo masculino, sendo mais masculina, porque ela perde o maior potencial que ela tem, naturalmente, que é a energia feminina. Tá. Porque a energia feminina que tem todas essas habilidades, recursos, que dá a capacidade matriarcal de falar, reúna, gente, vamos todas. Sabe? Vamos conseguir unir isso daqui para que possamos caminhar juntos? Sabe o modelo tribal, de movimento? Vamos, esse olhar. Então, acho que se a gente junta esse olhar feminino, esse olhar acolhedor. Então, mas eu sou homem, como é que é? O homem também tem lado feminino, porque feminino, gente, não se fala de gênero. Quando a gente fala sobre energia masculina e feminina, nós não estamos falando do gênero masculino e do gênero feminino. O gênero masculino, ele tem em si energia masculina e feminina. O gênero feminino, ele tem em si energia masculina e feminina. Então, o que é energia masculina e feminina? Energia masculina é ação, movimento, determinação, atitude, vão fazer. O que é energia feminina? Acolhimento, entendimento, criatividade. Ele vai fazendo uma ponta. Aí você junta os dois. O que uma empresa precisa? Ela precisa de ação, foco, determinação, plano, execução. E o que ela precisa? Criatividade, acolhimento, conforto, sabe? Sensibilidade, intuição, flexibilidade, estratégia. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Aí eu junto um equilíbrio desse despertar. Então esses dois estão dentro de cada um de nós. Então, esse dono dessa empresa, que é o primeiro elemento, ele precisa dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Olhar para dentro dele e começar o seu próprio equilíbrio. Entre a história que ele traz do masculino dele, pai e a linhagem masculina, feminino, mãe e a linhagem feminina. Por quê? Porque estas heranças do pai e da mãe serão cruciais nas percepções, na forma de lidar, no fio do indivíduo com o outro. É isso. Então, e são tantas lentes tão profundas e que é fundamental que o indivíduo consiga parar um pouco e olhar para dentro dele. O mercado capital corporativo permite que pare? Pare. Não. Então, porque temos que fazer consumir, consumir. Então, acaba que tudo enreda todos num lugar que acaba fazendo mais do mesmo. É. Eu tenho a crença de que pode ser diferente. Eu acho que é isso que me move a buscar cada vez mais e trazer esse olhar. Eu tenho uma energia muito masculina, porque eu fico muito nesse espaço, né, de fazer, de acontecer, enfim. Mas hoje eu entendo que eu preciso ter esse lado feminino mesmo, desse olhar, dessa energia feminina, que em algum momento eu deixei ali escondidinha e que hoje está muito mais acesa. Mas eu super acredito nesse movimento do equilíbrio. Eu acho que é. E às vezes a gente brinca que a gente fala, nossa, mas é utopia, uma indústria. É, mas eu acho que a gente pode ter um ambiente, sim, diferente. Né? E a gente colocar para as pessoas, eu na minha proporção, você na sua proporção, o quanto que a gente pode movimentar com mensagens, com esse tipo de movimento que a gente está fazendo aqui, de despertar as pessoas e a gente trazer essa importância do olhar para a gente. Porque quando a gente também tem esse olhar, Max, a gente também tem a escolha de sair desse lugar de abuso, lá de trás. Sim, sim, Né? Então, aí vem uma situação super delicada nesse lugar e precisa ter uma estratégia. Sabe assim, tipo, você tem quantos filhos? 2. 2. Você trata os dois iguais? Não. Você ama os dois iguais? Amo. Não, não é verdade. O amor é diferente, porque em tempo diferente. Você era uma mãe diferente, não estou falando que você não ame eles. Tá. Potência. Mas é muito importante, porque às vezes a mãe fala, eu amo igual. É É diferente. quando a gente fala de intensidade, não maneira. Não, é até a intensidade. Você ama um mais tempo que o outro, porque se não são gêmeos, você conheceu eles em questão de tempo tempo, diferente. sim. Então já é mais. Se você tem um filho de 10 anos e um filho de 5 anos, quanto tempo você está Sim, você amando entende? um mais tempo Aí que o vem outro. a
aquele momento daquela gravidez, tem todo um clima. Você era uma pessoa X, é outra pessoa X. Sim. São pessoas diferentes. Por mais que você tenha dado uma educação para eles, buscando ser o mais igualitário, eles reagem da mesma forma à educação que recebem? De Não. forma alguma. Ótimo. Então, nós vamos lá para o meio corporativo. Então, a gente já avançou nesse entendimento de onde veio a história, onde a mulher está, o que ela não pode negar, porque ela já tem, entende? Tipo assim, eu sou uma mulher que eu não tenho instinto feminino, que eu não tenho instinto maternal. Não, filha, você esqueceu em algum lugar, porque já é natural. Exato, Tá aí, fica seu ali humor. escondido. Exato. Tá aí dentro de você. Entende? A gente olhando para isso, tá aí, faz parte. Mas eu entendo que pela luta a gente teve que oprimir para poder sair. E não é só uma luta sua, porque a gente não luta só pela gente, a gente está com as avós, as mães, avós, bisavós, no campo de mulheres, todas em nós. E nós somos a esperança daqueles que vieram antes, né, para evoluir para eles, e nós somos também a esperança daqueles que virão depois. Então, acho que manejar essa energia, ela é muito fundamental para que possa ter um desenvolvimento. Aí o cuidado quando eu vou ter o desenvolvimento. Eu vou ter vários colaboradores, que eu chamo de colaboradores, porque a gente chamava empregados, Sim. e agora a gente chama colaboradores. É um nome bonito, para não quer dizer que a pessoa está sendo um colaborador de verdade. Porque quando eu chamo um colaborador, eu vou te dar um emprego. O que você veio procurar aqui na minha empresa? Um emprego. Você quer estar empregado e você quer o seu salário e seus direitos. Primeira coisa que a pessoa quer é isso. Sim. Eu estou chamando ela de colaborador. Hoje a gente está com a cultura de chamar o outro de colaborador, porque você está chamando de colaborador, porque não é mais empregado. Mas ele está na ideia de que ele é um colaborador? Ele está realmente sentindo parte do seu negócio? Esse é o primeiro ponto. Eu vou criar situações para que ele pense isso, para que ele sinta isso. Sim. Mas do lugar onde ele está, a casa para onde ele volta, na diferença que ele tem de você, cultural, educacional, social, ele está no mesmo lugar? Eu tenho que conseguir uma comunicação especial com aquele ambiente, para eu criar aquele ambiente para aquela pessoa. Então, voltando aos seus 2 filhos. Você conversa do mesmo jeito com os 2 filhos? Não. Talvez você tenha um filho que você precise falar com ele, mas assim. E talvez tenha um filho que se você falar assim, ele não faz. Você vai ter que falar assim, diferente. Exato. A mesma coisa se precisa no corporativo. Então, vamos entender. A primeira coisa, então, é o cabeção precisa, o top, que é o criador, o chefe que está lá dentro como ponto canalizador, ele precisa olhar para ele. Ele precisa usar um tempo para ele se conhecer e desamarrar situações dentro dele. Nesse lugar, ele vai acessar conhecimentos, ferramentas, estratégias profissionais, criar um ambiente seguro para que ele possa ir para dentro dele. E a partir do momento que ele vai para dentro dele, usando isso e gerando esse espaço para ele se conhecer, o que vai acontecer? Ele vai acessar algo que chama autoconhecimento sobre ele mesmo. E quando você verdadeiramente acessa o autoconhecimento, vamos só entender isso. Quando a pessoa fala, eu tenho um autoconhecimento. Autoconhecimento quer dizer auto, eu me conheço. Então, não tem como outra pessoa me conhecer, é só eu que me conheço. Então, eu preciso ter conhecimentos, aplicar em minha vida para que eu me autoconheça. Então, o autoconhecimento ele é o resultado do conhecimento aplicado na sua vida. Certo? Certo. E quando eu realmente faço isso, não só o autoconhecimento, porque muita gente fala, eu vou fazer um cursinho de autoconhecimento, eu estou fazendo autoconhecimento. Eu fico, mas que curso de autoconhecimento? Não pode ter um curso de autoconhecimento. É sobre desenvolvimento. Você vai ter, quem vai se conhecer é auto. O nome é autoconhecimento. É você que vai se conhecer. Quando eu vou me conhecer com ferramentas X, através de imersão, de uma terapia, aí a gente tem as ferramentas, né? Lá no Instituto a gente tem várias ferramentas para isso, tá? Mas a gente precisa que a pessoa entre nesse lugar de contato com ela, que aí ela fala, não, eu estou me conhecendo. Olha quantas armadilhas eu faço em mim. Olha como que o drama que eu fiz, aquele trauma da minha mãe repercutiu na forma que eu olho para o meu funcionário. Olha como que eu me sinto inseguro e por isso que eu já sou reativo a cada falha do outro, porque eu não quero falhar, porque o meu pai comigo... Não, isso é autoconhecimento, ou seja, aquela bagagem toda de conhecimento, ele acessou dentro de si, ele começou a perceber quantas vulnerabilidades ele tem dentro dele. E ele não pode só perceber isso, ele tem que lidar, ele tem que dissolver, ele tem que encontrar um caminho, ele tem que transcender isso, regenerar isso, ele tem que transformar isso. Olha quantas etapas, quanto tempo, quanta dedicação que ele vai precisar de fazer isso. Você me entende? Entendo. Aí eu vou fazer tudo isso, aí eu vou olhar para o João.
João faz a mínima ideia disso. João ganha um salário apertadíssimo, numa condição apertadíssima, junto com todas as coisas ali apertadíssimas da vida dele. Em função disso, ele não tem como acessar culturas, ele não tem como acessar mais conhecimento, ele está ali limitado dentro daquele ambiente. Eu, que, dona dessa empresa, passei por todo esse caminho para acessar, vi que uma dor que está lá atrás, eu já estou na terapia 1 ano, ou 5 anos, ou fazendo isso, ainda me escorrego nesse lugar, qual a chance que João tem de não ter nenhum acesso a conhecimento, recurso e nem cultura para ele ter o conhecimento adequado para aplicar nele, para ele acessar o autoconhecimento, tem dele reparar a dor dele imediatamente na hora que eu só crio um cenário para ele? Quais são as chances? Então, aí eu entro numa contrapartida na questão do quanto que a gente tem acesso a informações hoje, que muitas vezes a gente não precisa ficar limitado a essa questão financeira. O quanto que a gente tem hoje de cardápios no YouTube, hoje um celular todo mundo tem acesso à internet. O quanto que muitas vezes essa pessoa está numa posição de não escolher buscar esse conhecimento de outra forma. Então, é isso que muitas vezes eu fico pensando o quanto que a gente tem que se movimentar. A gente precisa também dar um passo com toda essa mochilinha que você tanto fala e que a gente, cada um traz a sua. Sim. Mas o que a gente tem hoje, o que a gente tinha, vou colocar pouco tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, hoje o acesso que a gente tem à informação Nossa. possibilita muito mais escolhas para as pessoas. Muito. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai escolher. Exato. Certo? Eu posso fazer um curso de 1 hora para eu poder. Um curso, YouTube, como desenvolver uma empresa, como empreender um negócio. Eu tenho lá disponível. Sim. Só que eu tenho uma outra coisa antes de eu só julgar que está lá e a pessoa não vai lá buscar. Eu tenho um indivíduo. Além de endividado, esse indivíduo, eu tenho ele preso em crenças, limitações e dores, que chega um momento em que a a estrutura psíquica dele está estruturada num lugar que ele sequer consegue ver. Então, existe uma estatística que fizeram numa universidade nos Estados Unidos dizendo que em qualquer movimento, por exemplo, numa escola, numa turma de formandos de 100 pessoas, só 3% realmente se destacam entre todas as outras. Então, a gente vive uma realidade, segundo esse estudo, que 97% das pessoas estão aquém da média para poder chegar em qualquer negócio que seja, qualquer movimento. 3% é muito pouco. 3% é aquela pessoa que inquieta, estudou com a luz da vela quando não podia, que estudou, que eu tenho cliente que estudou inglês olhando livros em épocas lá atrás que não tinha tudo isso que tem hoje e que batalhou, é 3% daquele que teve uma garra para ir. Mas não é natural em todas as pessoas isso, porque cada um tem o seu universo de dor. Exato. Quando eu comecei esse trabalho para o desenvolvimento, para trabalhar com o desenvolvimento humano, eu coloquei na minha cabeça uma ideia assim, eu quero aumentar essa taxa. Sabe, eu queria aumentar para ser mais de 3%. Sabe, para a gente poder ter um mundo diferente, precisa ser mais de 3%. Só que para isso a gente precisa também criar culturas, entende? Então, para eu criar culturas, porque o ambiente educa, sabe? O ambiente muda o indivíduo, para o bem ou para o mal. Exato. Certo? O indivíduo muda o ambiente, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente vai falar dessa cultura, então eu preciso criar um ambiente, por exemplo, corporativo, depois que o dono fez o primeiro trabalho dele, depois os gerentes dele, sabe? A gente tem que descer. Aí todos têm que fazer aqui o movimento. Mas tem que fazer para eu dar uma boa performance? Não. É para você ser um ser humano melhor. Voltamos a princípios humanos. Exato. Não obstante a ter várias oportunidades, quer dizer que as pessoas vão buscar, porque as crenças que estão incluídas nela, que faz com que a pessoa fique cega, ainda estão atuando ali dentro daquele processo. Então, se eu posso mudar um ambiente, eu posso mudar tudo. Por exemplo, fizeram um estudo, pegaram um pedaço de uma favela e fizeram um estudo pintando todas as fachadas das casas. Você viu esse estudo? Que lindo! Aquela região diminuiu 70% de criminalidade. Entende? Sim. Então, por quê? Porque mudou ali o ambiente e o indivíduo começou a mudar.
Então, voltando aqui para costurar no corporativo. Quando o corporativo começa a mudar o ambiente, porque, veja, quando eu olho para o indivíduo, porque eu sou uma terapeuta há 40 Sim. anos, então, assim, eu não posso jogar todo mundo e falar, ai, mas que preguiça, tá tudo lá. Eu sei como funciona o sistema nervoso, eu sei como funciona trauma, eu sei como funciona sistemas de defesa. Sabe o que é sistema de defesa? Faz uma pessoa ver 10 horas de Netflix e não medita 10 minutos. Por que uma pessoa consegue ver uma temporada 10 horas e não consegue meditar 10 minutos? Por que uma pessoa passa a noite inteira numa boate, entende? Que é fácil ficar numa boate sentada numa mesa tomando cerveja por horas e ela não consegue, então, parar ali para poder olhar a natureza. Por quê? Por quê? Porque ela não quer acessar o que... Não é que ela não quer. É que não é só que ela não quer. A gente não pode jogar para o outro. Eu estou falando bem terapeuticamente, porque ela fala, porque não quer, tem recurso. Não, gente, não é assim que funciona a dor humana. Não é assim que funciona o sistema nervoso humano. Porque quando aquele sistema nervoso está muito abalado por todos os traumas, ele busca válvulas de escape para a própria dor. O que é a válvula de escape? Eu quero anestesiar, vou tomar uma cerveja para anestesiar, não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Porque não sabe fazer não é com o sistema, com o político, com o pai, com a mãe, com a namorada. É porque todo esse mundo ao redor dele reflete ele próprio. Só que ele não sabe como fazer isso e acessar isso. Sim. E quando você vai chegar num lugar para trabalhar com a pessoa, assim, aí a pessoa não tem dinheiro, vai fazer uma terapia, ela acha que todo o problema dela vai ser resolvido quando ela tiver dinheiro. E quando eu trabalho com uma pessoa que tem dinheiro, ela já tem dinheiro, ela sabe que nenhum problema dela foi resolvido porque ela tem dinheiro. Exato. Essa é a diferença entre o pobre e o rico. Entende? O pobre tem condições porque ele tem uma esperança que o dia que ele tiver dinheiro, ele vai ser feliz. O rico já tem o dinheiro, ele sabe que não se trata mais disso para ser feliz. Então, quando eu olho para esse lugar, eu tenho que começar a pensar no ambiente que eu posso criar para esse funcionário. Primeiro, sabendo que ali tem uma criança ferida, ou uma criança rejeitada, ou uma criança abandonada. Quando eu começo a olhar isso, porque eu olhei minha criança, porque do contrário eu sou um adulto machista apontando o dedo para o outro, sendo homem ou mulher. Exato. Certo? Apontando o dedo e falando produção, produção, produção. Qual a diferença que tem para a escravidão em qualquer classe que a gente já teve? Eu ia até te perguntar isso, até para a gente encerrar o nosso bate-papo, cada um na sua proporção, né? No quanto a gente consegue atingir. O que você, como terapeuta, e eu na minha posição de CEO, né, do corporativo, o que você me indica para a gente fazer esse movimento e a gente plantar essas sementinhas de impactar outras pessoas e de a gente começar a fazer esse movimento de mudança? Então, eu começaria assim, o chefe, os gerentes para trabalhos que têm mais condições, entende? Porque o diretor, os gerentes vão ter mais condições de fazer, por exemplo, um curso de conhecimento próprio, de trabalho de emoções, do que uma pessoa que está no chão de fábrica. Porque tem muitos... O próprio elemento cultural, social, de desenvolvimento intelectual impede esse lugar. Então, começaria por esse lugar o chefe, os seus que estão aqui, e automaticamente, porque aí eu já tenho 2 níveis de pessoas, entendeu? Aí se começar a criar um Aí ambiente. vai cascateando. Aí criar esse ambiente. Perfeito. E se eu crio um ambiente, então, por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu tenho 60 funcionários. Onde eles comem? Aí eles comem marmita, esquentam que traz de casa. Exemplo, sabe? Comem ali sentado debaixo da árvore, em algum lugar, em algum movimento. Se eu começo a criar um ambiente... Porque o ambiente muda a pessoa. Sim. Então, eu preciso criar um ambiente, porque se a pessoa está nesse lugar, ela tem que sentir que esse ambiente está acolhendo, sabe? Ela tem que sentir que ali tem, não é só a plaquinha dela, funcionário do mês ganhou nota 10 e criar inveja no outro. Não se trata disso. Exato. Sabe? Se trata de um olhar, de criar cultura, de criar um movimento. Então, essa cultura vai criando um exemplo. Então, se eu quero que você fale comigo num bom tom, eu falo com você num bom tom e a gente vai se ajustando. Sim, é sobre isso. E você pode falar alto com todo mundo, mas na hora que eu chegar perto de mim, você vai falar num bom tom. Perfeito. Sabe por quê? Porque eu fiz esse bom tom. Perfeito. E isso não quer dizer que você vai ter um resultado efetivo no final do mês, na hora que você fechar a sua tabelinha lá, o seu DR, entendeu? Isso significa investimento. Ai, Max, mas custa muito investir no outro enquanto a empresa tem que rodar. Não se trata de investir no outro, porque amanhã o outro pode pedir conta e ir embora. Sim. Se trata de você investir na sua cultura. Então, quando você vê empresas grandes, como, por exemplo, a Apple ou a Google, e que criam um ambiente, a pessoa leva cachorro, ela fica feliz, ela cria o quê? Um ambiente saudável, primeiro lugar. Sim. Esse é o primeiro.
O segundo lugar é, você está fazendo realmente aquilo que você gosta? Sabe cada funcionário? Sim. O que você gostaria mesmo? E até de dar esse lugar. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa só para aquele salário, porque eu preciso pagar as Exato. contas. E ele podia ser aproveitado em outro lugar. Então, eu sempre acho que tem duas situações, e que eu trago isso para funcionários, quando eu trago Tá. palestra direto para funcionários, dizendo assim: no meu olhar direto para os funcionários, a minha conta fecha no seguinte ponto. Você está vendendo horas da sua vida para fazer esse negócio, ok? Tá. Você pode fazer isso de duas formas. Exemplo, eu estou vendendo horas da minha vida para limpar a sua casa. Eu quero ser faxineiro o resto da minha vida? Eu pergunto para mim. Não, não quero. Eu preciso criar uma estratégia, um caminho para eu fazer outra coisa. O que eu quero? X. Tá. Mas nesse momento eu preciso comprar comida. O que eu tenho para fazer? Fazer faxina na casa da Tati. Certo? Esse é o que eu tenho para fazer nesse momento. Então eu tenho que ter uma linha do tempo. Sim. Certo? Nesse momento que eu quero lá na frente. Tá. Se nesse momento que eu tenho de oportunidade para eu comprar o meu almoço é fazer a faxina na casa da Tati, eu tenho duas opções para fazer essa faxina. Uma, que droga de vida, que merda. Olha, tanto de coisa bonita que ela tem em casa, eu não tenho nada disso. Ela é aqui uma folgada, que raiva tá aqui limpando essa casa. Que droga. Eu posso fazer isso nesse tom, concorda? Sim. Você não vai nem estar sabendo se chegou em casa, a casa está limpa. Eu limpei. Cumpri, Max, meu trabalho, a casa está limpa. Mas você está como? Como vai estar você 8 horas depois de produzir isso? Porque a hora que você produz esse tipo de energia, o teu estado mental e emocional, o teu coração, vamos fechar com isso. O coração é o nosso campo magnético que atrai tudo para nós. O nosso cérebro é o nosso campo elétrico, que é o nosso pensamento. Então, quando eu alinho o meu pensamento com o meu sentimento, eu vou ter uma potência. O eletroencefalograma, que mede as ondas mentais elétricas, ele tem 1 ponto de potência. O eletroencefalograma, que mede as ondas cardíacas, magnéticas, tem 5 pontos de potência. Quando eu ligo 5 pontos de potência do coração com 1 ponto de potência da mente, eu tenho 6 pontos de potência, ok? Então tá aqui, eu tô fazendo isso, meu coração tá com raiva, eu tô com raiva, eu tô com inveja, eu me sinto humilhada, eu me sinto péssima, eu quero roubar uma coisa sua. Eu já tive pessoas que trabalharam na minha casa, eu falei assim, mas tá faltando uma coisa aqui, depois tá faltando uma coisa aqui. Quando eu peguei que era ela, falou assim, mas por que você tá reclamando, você tem tanto? Tá, então, isso, vários, tem tanto. Então, ou seja, tudo isso daqui está fazendo o que com esse princípio humano? Derrubando essa pessoa. Como é que ela se sente quando sai dali? O sistema nervoso dela, do coração, ela se sente péssima. Sim. Então aquele dinheiro nem rendeu para ela. Entende? Que ela Entendo. está com aquele olhar de inveja, a aura dela está péssima, ela está horrível, para ela própria. Aquilo vai dar peso no corpo, nas costas, ela não dorme direito, ela está dor no estômago, frustrada, ela olha no espelho e fala como eu sou horrível. Mesmo que ela não conte para ninguém que ela fez, Exato. ela se sente horrível. E isso vai somatizar a doença no corpo dela, se sente burra, tapada. Olha o prejuízo. Exato. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu falo com a pessoa quando está trabalhando. Então, vamos combinar? É faxina na casa da Tati que você tem hoje? Vamos fazer uma outra opção. Se hoje o que eu tenho para fazer aqui hoje é faxina, eu vou fazer a melhor faxina. Eu vou faxinar essa casa, eu já vou limpando a energia ruim, eu já vou cantando, eu boto aqui uma música, eu vou dançando, gratidão a Tati por ter tido isso. Nossa, que linda, a Tati tem esse copo, ela conseguiu isso, deixa eu cuidar dele para não quebrar e fazer tudo isso aqui. E aí eu estou agradecida por aquele trabalho, por aquele dinheiro, por aquele recurso, por aquele momento. Isso gerou uma disposição, ó. Essa disposição, ela me fez sentir o quê? Que eu fui útil, que eu fui justa, que eu fui Exato. honesta, que eu cumpri, me deu humor. Isso gerou uma outra energia. Essa outra energia, pasme, ela abre novas oportunidades. Acredito. E o dinheiro, o recurso material, ele é outro. Exato. Então, eu preciso levar essa mensagem para o outro, porque eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de saúde emocional, mas o outro não sabe dizer, só sabe que está com raiva, que ele está naquela loja em pé esperando você decidir o que você vai comprar, ou que ele está parado naquela mesa porque ele é um garçom e você pode escolher o que quer e você nem sabe. E quando chega uma coisa que não é do que você quer, reclama com o garçom, briga com ele, trata ele mal, ele não tem nada com isso. Então, existe toda uma cadeia de pessoas, de sistema e de informações que precisa trabalhar no princípio humano. Perfeito. Ótimo. Que bate-papo.
Obrigada, Max. Só Eu que gratidão agradeço por essa compartilhar oportunidade, de toda Amanda. essa experiência com a gente. E obrigada.